Bom, antes de tudo, devo dizer que aproveitei esses episódios de transição para tirar uma folga das revisões e agora estou voltando com o episódio 36. Mas antes vou fazer alguns comentários sobre os episódios 33 ao 35, o que vai deixar o vídeo relativamente grande. Portanto, se vocês não quiserem ouvir, pulem para 17 minutos de vídeo, que é quando a revisão realmente começa. O episódio 33 foi basicamente uma pequena história focada no Inojin tendo problemas em usar o Choujou Giga, onde tivemos a chance de ver alguma interação entre ele e seus pais, além de algum destaque na fofíssima Himawari. Eu vou ser sincero que, apesar de ser um episódio com um clima leve e um tanto infantil se comparado aos anteriores, não deixo de me emocionar sempre que vejo os personagens da antiga geração interagindo com seus filhos, me fazendo relembrar de tudo que eles tiveram que passar até chegar nesse ponto. São esses pequenos momentos que certamente darão um peso, um impacto emocional enorme nas mortes de alguns desses personagens. Porém, um detalhe que foi revelado aqui, que estava sendo bastante debatido pelo fandom, é a necessidade que o usuário do Choujou Giga coloque sentimento em sua arte, o que deixou algumas pessoas meio confusas, se perguntando como o Sai, na época que estava na raiz, conseguia usar o Choujou Giga assumindo que ele não tinha sentimentos antes de conhecer o Naruto. Mas na verdade ele sempre teve sentimentos. Inicialmente ele é retratado como alguém frio e sem emoções, mas à medida em que o próprio arco onde ele é introduzido vai prosseguindo, descobrimos que o Sai tem sentimentos e emoções persistentes que ele não queria demonstrar como membro da raiz. Ele sempre tentava suprimi-los ao máximo, mesmo dizendo que não sentia nada por sua arte, por isso não nomeava seus desenhos, até usando esse fato como exemplo de sua falta de emoções no capítulo 288, ele nunca parou com esse hobby, claramente colocou tempo e esforço suficientes nesses desenhos, tanto que sua casa era cheia deles. Sem falar que, mesmo tentando ser indiferente sobre os sentimentos do Naruto em relação ao Sasuke e tratando isso com desdém, ele ainda mantinha aquele caderno de desenhos que ele gostaria de mostrar ao seu irmão, demonstrando que ele era incapaz de apagar o seu vínculo com ele. Como a própria Sakura diz no capítulo 303, nem mesmo um shinobi pode cortar seus sentimentos completamente. Agora vamos ao episódio 34, um episódio focado principalmente no tema da amizade, preenchido com momentos marcantes e uma sensação agradável durante essa tentativa do Boruto em criar uma memória inesquecível entre ele e seus amigos, além de recordar todos os momentos que eles passaram juntos antes da graduação, o que realmente passa a sensação de que eles terão que seguir seus caminhos separados a partir de agora e talvez não se vejam com tanta frequência. Inclusive podemos ver no mangá que a Sumire está trabalhando em outra cidade, cada um seguiu seu próprio caminho. Alguns vão continuar sendo um time fixo de genins e outros vão tomar um rumo diferente, pois como vemos em Konoha existem várias divisões com funções específicas, além da divisão de barreira e a divisão de códigos que vemos em Naruto. Em Boruto temos a divisão de pesquisa em ferramentas científicas, a divisão do Katasuke, e também uma divisão de arqueologia que ajudou Sasuke a decifrar o pergaminho da Kaguya. Apesar de simples e despretensioso, esse episódio tem um forte significado tanto no enredo, na relação construída entre esses personagens, que agora estão passando por uma separação, um momento de transformação e começando uma nova fase em suas vidas, quanto para o leitor que já passou por esse tipo de situação. São esses pequenos detalhes e momentos que faltaram em Naruto. Eu gostei muito disso, cara. Ver cada um desses personagens interagindo uns com os outros e crescendo realmente faz com que você simpatize com eles. Episódios como esse servem para mostrar a infância feliz do Boruto com seus amigos, antes que o enredo se torne mais sério e tragédias comecem a acontecer. É a clássica calmaria antes da tempestade, o que fará com que os arcos sérios e sombrios tenham um impacto emocional muito maior do que se eles pulassem diretamente para o conteúdo do mangá.
Além disso, foi um episódio com uma qualidade técnica e arte visual impressionantes para um episódio dessa natureza, que se espera uma qualidade bem menor. Ainda mais sendo produzido por um estúdio terceirizado, o Peace in Kinderness, que até anda fazendo um ótimo trabalho com outros animes, né? Um estúdio terceirizado, porém que anda crescendo muito ultimamente. Bom, também tivemos alguns detalhes interessantes. Podemos ver que a Sumire consegue invocar o Nue como um Kuchi-User dela, mesmo que numa versão menor e fofa, o que já era de se esperar, confirmando que o tamanho do Nue depende de quanto chakra ele consome, e também que ele vai diminuindo de tamanho à medida que gasta esse chakra. Certamente ele deve voltar a ter aquela forma monstruosa em algum momento ao consumir o chakra dos inimigos. E por último, após o encerramento, temos aquela cena enigmática com o Toneri, aparentemente enfraquecido, cuspindo sangue, enquanto o horizonte se enche de rachaduras. Meu palpite é que o ambiente na Lua está se deteriorando aos poucos sem o Tenseigan Energitai, a fonte de energia que mantinha aquele mundo, e o Toneri está sendo afetado por isso. Aquelas rachaduras seriam algum tipo de barreira que mantém aquele ambiente coeso, e sem ela, a Lua seria um ambiente morto e sem atmosfera como a Lua do mundo real, o que obrigaria o Toneri a ir à Terra. Já está bem claro que o Toneri será um personagem fixo na série, talvez se tornando um futuro mestre do Boruto, revelando os segredos do Jogan, já que ele aparenta saber muito sobre esse doujutsu. Já a frase final enigmática do Toneri se perguntando como Boruto lutará contra seu amargo fim tendo o destino como seu oponente, parece ser uma referência à profecia do Momoshiki. Isso me fez perceber que talvez exista uma conexão entre essa fala e tudo que vimos no episódio em relação à amizade do Boruto e seus amigos. Toda a mensagem que foi passada no episódio é sobre o Boruto acreditar que você pode permanecer amigo de alguém eternamente se você cria boas memórias com essa pessoa. Isso pode significar que eventualmente o Boruto corte laços com todos os que ele amou a fim de não perdê-los por conta de seu poder, tendo que criar memórias tristes e traumáticas com seus amigos e familiares, numa tentativa de fazer com que eles esqueçam dele. Uma situação semelhante com a do Sasuke, com a única diferença que o Boruto acabará se juntando ao inimigo com o propósito de dominar seu poder, depois de perceber que ele causa muitos danos a quem está ao seu redor. Seria um desenvolvimento interessante ao personagem, talvez por isso eles colocaram tanta ênfase na relação Boru-Sara durante o episódio, claramente insinuando que a Sarada lembrará desses momentos que ela passou com o Boruto e como ela aprendeu com ele o significado da amizade e do amor. Só lembrando que traumas são o dispositivo da evolução do Sharingan. A Sarada vai precisar passar por certas situações onde ela corre risco de perder pessoas que ela considera importantes. E por último, o episódio 35, um episódio com uma qualidade técnica menor do que anterior, onde temos a volta do repórter Su, que é o Kakashi disfarçado, com o objetivo de entrevistar Boruto e seus colegas de classe, e um aprofundamento interessante em alguns aspectos da academia e a realidade dos ninjas atualmente, usando o plot da falta de interesse do Boruto em ser ninja como base. Aqui se reforça o que foi dito nos primeiros episódios. A academia agora é uma escola comum, onde ninjutsu é apenas parte do currículo. Alguns, a partir desse ponto, vão se tornar ninjas e outros vão continuar seguindo o currículo geral do ensino fundamental, como em qualquer outra escola. Foi muito interessante mostrarem essa realidade, que nem todos ali têm intenção de se tornarem ninjas, ainda mais numa era de paz em que a demanda de ninjas vem diminuindo em todas as vilas. Em tempos de paz, as vilas são forças militares obsoletas, e as missões que exigem a assistência de um ninja bem treinado são escassas. Não vale a pena ganhar a vida sendo puramente um ninja, tanto que os veteranos da antiga geração possuem trabalhos secundários, ou como vimos com o Kiba, são convidados para participar de comerciais e entre outras coisas. Porém, as habilidades ninjas que eles aprendem na academia podem ser usadas em outras áreas, bem menos arriscadas. Talvez por isso que dentro do contexto do anime, a academia já ensine tudo o que eles precisam para serem ninjas completamente formados logo de cara. Na antiga geração, eles só aprendiam o básico sobre chakra e algumas poucas técnicas.
o que não seria tão útil na vida civil para quem resolve deixar de ser um ninja. O resto das técnicas e habilidades mais avançadas, eles aprendiam com os seus senseis após se tornarem ninjas. Os padrões da academia mudaram completamente, por isso que eu digo que não dá para você comparar um aluno da academia atual com um aluno da academia da época do Naruto. Aqui eles estão muito mais próximos da antiga geração quando estavam no exame de Chunin ou além disso. Então, mesmo que a Era dos Ninjas acabe e futuramente os ninjas se tornem obsoletos como força militar e sejam substituídos pela tecnologia, assim como eles mesmos fizeram com os samurais, o que eu já discuti muito e teorizei na revisão do capítulo 18 do mangá, o ninjutsu sempre irá existir de uma forma ou de outra. E é até irônico, pois o ninjutsu agora está voltando ao seu uso original, que é auxiliar as pessoas. Ele não foi feito inicialmente com a intenção de ser uma arma. Foi o Indra que começou a corromper os ensinamentos do Ninshu e usá-lo como arma, o que conhecemos hoje como ninjutsu. Outro detalhe muito curioso nesse episódio foi o encontro entre Orochimaru e Naruto, mostrando que Konoha está fazendo uso das habilidades e conhecimentos do Orochimaru na análise das pesquisas deixadas pelo Danzo. Além disso, parece que existe algum tipo de cooperação e troca de favores entre Konoha e Orochimaru. Algo que já ficava evidente desde o Gaiden, onde o Naruto claramente faz vista grossa para os experimentos humanos do Orochimaru, se bem que agora são com clones, então não sei se isso é incorreto dentro do contexto e moral do mundo ninja. Além de aceitar a matrícula do Mitsuki na academia e dar um monte de liberdades ao Orochimaru. Diria que é um tanto surpreendente o fato dele saber que o Mitsuki é filho do Orochimaru, se bem que já ficava nas entrelinhas desde o episódio 12 que ele já sabia ou no mínimo desconfiava. Obviamente essa decisão foi tomada como uma forma de estreitar as relações entre as vilas, e por conta disso o alto escalão de Konoha teve que esconder o fato do Mitsuki ter alguma relação com Orochimaru. Até me pergunto se Konohamaru e Anko, duas pessoas que foram bem afetadas pelas ações do Orochimaru, sabem disso. Acredito que não. Por mais que tenhamos o Naruto como Hokage, uma vila ninja ainda é uma vila ninja cheia de segredos e coisas feitas por baixo dos panos com o consentimento do Hokage. É impossível ser um Hokage sem acabar tomando algumas decisões um tanto questionáveis, mesmo que a intenção aqui seja não causar confusão entre a população. Já fizeram isso com o caso da Sumire e o passado do clã Uchiha. É uma sacanagem omitir certos detalhes da maioria da população? Mas é o preço de manter essas relações entre as vilas e a paz. Conquistar algo é muito mais fácil do que manter a conquista. O preço de algumas dessas conquistas, como a paz, às vezes é a tirania para mantê-la. São essas as consequências negativas que as conquistas da antiga geração trazem para eles e para o mundo, com eles sendo obrigados a se corromper para mantê-las, mentindo, matando, conspirando e traindo, se tornando o mal que eles combateram, mostrando que nem tudo vem de graça. Devemos colocar em mente que o Naruto atual não é aquele garoto de 16 anos super idealista. É um homem que agora sabe como o mundo funciona e um líder com várias responsabilidades em suas costas. Nem sempre ele pode ser o garoto idealista de 16 anos atrás ao mesmo tempo que ele é o Hokage. Eu diria que o sonho do Naruto em se tornar Hokage exige que aquele Naruto idealista, complacente, que pensa com o coração, desapareça. Ou ele se mantém preso aos seus ideais, ou ele é o Hokage. Bom, enfim, vamos lembrar que se por um lado Orochimaru foi da Akatsuki, um monstro que assassinou um monte de gente, cometeu vários crimes, tentou destruir Konoha, matou 2 Kages e incitou Sasuke a fugir da vila, por outro lado, ele também é um líder de vila, está na Aliança Ninja, mesmo que por obrigação, é um dos maiores cientistas do mundo e foi de extrema importância na guerra. Quem ele foi no passado não importa, e sim o que ele pode oferecer às vilas no presente. A moral do mundo ninja não é a mesma do nosso mundo. É até difícil julgar o Orochimaru nessas circunstâncias, pois tudo que pode ser dito sobre as ações dele também se aplica aos Kages anteriores, que também já tomaram atitudes bem questionáveis, como o 4º Raikage, que traiu a confiança de Konoha e foi de certa forma responsável pela morte do Hisashi.
Sem falar que no passado todas as vilas já foram inimigas e já tentaram se destruir pelo menos uma vez. É tanto que, como vimos no arco mais atual, ainda existe um certo ressentimento e preconceito entre a população das vilas. Para um Naruto idealista, complacente, que pensa com o coração, o Orochimaru é alguém que merece um voto de confiança e um poderoso aliado. Ele só deseja que todos os shinobis trabalhem juntos por um mundo melhor. Já para as outras vilas, o Orochimaru é um recurso que a aliança pode utilizar quando for necessário. O único motivo de criminosos como Sasuke, Orochimaru e Kabuto não terem recebido pena de morte ou prisão perpétua é que eles são úteis para a Aliança Ninja. Eles são uma garantia caso algo aconteça e não possa ser resolvido por senso comum. Enfim, desde que o Naruto faça uso do que o Orochimaru tem a oferecer sem ter conhecimento do que ele está tramando atualmente e ainda mantendo uma certa cautela com ele sendo vigiado constantemente, não vejo problema nessa cooperação. Mas de qualquer forma já sabemos no que isso vai dar, porque o Orochimaru não deixou de ser um filho da puta. Ele está do lado dele, ele não é fiel à Aliança Ninja. Mesmo hoje ele ainda é uma ameaça. O Naruto mal sabe que ele tem algum tipo de interesse no Boruto e acabou de certa forma ajudando o Orochimaru em seu plano ao aceitar a matrícula do Mitsuki na academia. Ele está envolvido em todo o incidente do Inoue, sabia que a Sumire era a responsável e nem por isso se reportou a Konoha, fez tudo por baixo dos panos, assim como também foi responsável pelo incidente em Kirigakure recentemente. O engraçado é que no final das contas o Orochimaru conseguiu o que queria. Ele estava atrás dos segredos do Gozu Tennō e recebeu de mão beijada de Konoha. Eu acho que isso mostra de uma vez por todas que todo Kage erra, mesmo o Naruto, e o erro dele é ser o Naruto, é ser alguém que sempre tenta dar um voto de confiança em todo mundo. E por conta disso até acaba tomando certas decisões consideradas questionáveis. Agora, sem mais delongas, vamos à revisão do episódio 36, o exame de graduação, que já começa no final da prova escrita, que tinha o propósito de fazer com que os alunos colassem para testar suas habilidades em coletar informações. Apesar dessa etapa não ter sido mostrada na íntegra, fez uma referência à prova escrita do exame de Chunin. E assim como a Sakura na prova escrita do exame de Chunin, o Boruto não teve problema algum na prova, tirando nota máxima sem nem mesmo estudar, chegando ao ponto de nem perceber o verdadeiro propósito da prova. Uma ótima forma de mostrar em que nível está sua habilidade e inteligência em questões teóricas. Basicamente, ele junta todas as melhores habilidades práticas ou teóricas do time 7 original em um único personagem. Prosseguindo para a segunda etapa, após uma rápida explicação sobre as regras e a revelação do Kakashi como examinador, começa a segunda etapa, o exame prático, que basicamente consiste em uma prova dos sinos melhorada, onde o objetivo é pegar o único sino do Kakashi em um limite de 24 horas, o que na teoria significa que apenas um será aprovado, e o Kakashi ainda teria a ajuda dos senseis que serviriam como obstáculos. Mas como sabemos, tudo não passa de pressão psicológica, isso faz parte da lição que o Kakashi quer passar. Provavelmente todos ali serão aprovados. Podemos ver que os padrões do exame de graduação mudaram consideravelmente. Não existe mais aquele sistema em que as crianças primeiro passam pelo exame de graduação e depois precisam da aprovação de um Chunin, que será o seu sensei para se tornarem ninjas, o que acabava em poucos times sendo aprovados por ano. Agora juntaram tudo e está bem menos restritivo, mais times podem se graduar de uma vez só, o que reforça a possibilidade de que não existe mais aquele sistema de um sensei para cada time. Provavelmente será Konohamaru e Moegi se revezando entre todos os times formados. Pois bem, inicialmente as crianças começam a se mover em grupos independentes, alguns formando times bem definidos. Até podemos ver possíveis times que serão formados além dos que nós já esperamos, como aquele garoto da máscara, o Hulk, a garota com luvas que parecem patas, a Enko e o garoto de boina. Porém, à medida que o tempo passa, alguns são nocauteados, outros são pegos por um loop de genjutsu muito parecido com o que vemos no Classic, ou acabam entrando em combate direto com os obstáculos. Metade do episódio se alterna entre vários desses combates. Inoshikachou vs Anko, Sarada e Sumire vs Konohamaru, Mitsuki vs Shino.
Dou um destaque a Mitsuki vs Shino, pois apesar da luta ter acontecido em off, vemos que o Mitsuki deu tudo de si, dando a entender que ele chegou ao ponto de usar o Seninka, até dá pra ver que a luta entre eles destruiu os arredores. Eu queria muito ter visto a luta entre eles, pois seria praticamente uma luta entre dois Junins. Mas entendo que não é o momento mais adequado para mostrar o Mitsuki usando o Seninka ou seu poder total. Por isso que a luta ficou em off. Isso é algo para ser mostrado em um momento mais épico, de extrema importância. Bom, enfim, em paralelo a todos esses combates, o Boruto também acaba se deparando com o Kakashi, quase como se o Kakashi tivesse ido atrás dele, que eu não duvido, parece que ele realmente quer dar uma lição no Boruto. E assim eles têm um combate com algumas referências ao Classic. O interessante é que o Kakashi reconhece as habilidades do Boruto, chegando ao ponto de dizer que ele tinha a habilidade de alguém no nível Chunin, o que se reflete até na forma como o Kakashi está lutando com ele em relação ao que fez com o time 7, onde ele não levou a luta a sério. Aqui ele levou a luta um pouco mais a sério e até acabou levando alguns golpes do Boruto. Só lembrando que o anime dá uma certa adaptada na progressão dos personagens, como eu já expliquei em outras revisões. O anime ignora o capítulo 700, coloca a nova geração mais velha na academia, já sendo treinados em casa, e insere mudanças no sistema de ensino da academia, o que justifica toda essa progressão acelerada, não só do Boruto, mas da maioria dos personagens. No mangá é diferente, só agora, depois de já serem genins há um certo tempo, que Boruto e seu time estão aptos a fazerem missões de ranking B, que normalmente são dadas a Chunins. O anime certamente não vai ter uma passagem de tempo tão grande entre a graduação deles e o exame de Chunin como supostamente acontece no mangá, então o Boruto já tem que estar num nível mais próximo do que ele está atualmente no mangá. Bom, apesar de todos os elogios, o Kakashi também afirma que o Boruto não serve para ser um ninja, e lhe falta um elemento decisivo, que nós sabemos que se trata da determinação para ser um ninja, um objetivo na vida, algo que ele só vai conseguir após o conteúdo do filme. Aí vocês se perguntam, peraí, então como o Kakashi vai aprovar o Boruto? A resposta está em tudo que o Boruto fez nos arcos anteriores. A principal filosofia do Boruto é nunca abandonar alguém próximo a ele, como ele acha que o Naruto está fazendo. Ele nunca abandonará os seus amigos. No final das contas, o Boruto segue a mesma filosofia do Kakashi, e isso pode pesar em sua decisão. O Kakashi pode ver que apesar do Boruto ainda não ter a determinação necessária, ele tem algum valor como ninja. E assim o episódio termina com uma cena do Boruto sendo imobilizado de uma forma bem semelhante ao que o Kakashi fez com o Sasuke. Agora, terminando o vídeo, tentarei ser breve, pois o vídeo está muito longo. Bom, eu diria que em questão de execução, esse está entre um dos melhores episódios que Boruto já teve, pelo menos se tratando de um episódio de introdução, que tem o papel de preparar o terreno para os eventos a seguir. Teve um ótimo equilíbrio entre ação e diálogos, apresentando tudo da maneira certa, sem nada que pareça arrastado ou desnecessário. Enfim, um episódio agradável de se acompanhar com um forte apelo nostálgico. Porém, deixando muito a desejar em qualidade técnica, a não ser em alguns momentos em específico, principalmente nas lutas contra a Anko e o Kakashi, mas no geral parece um episódio com baixíssima produção. Até deu uma certa aflição quando eu vi aquela troca de golpes entre Boruto e Konohamaru. Um episódio desses merecia uma qualidade melhor. Mas ao que tudo indica, o próximo episódio terá uma equipe mais razoável, então é de se esperar uma animação mais fluida e lutas um pouco mais intensas. Bom, então é isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.